Mas que negócio é? E aí a própria Ariane Justino, quando acabou, ela viu, ela olhou, botou a mão na cintura e falou assim: meu filho, o que é que você está fazendo? Aí eu falei: estou dançando com a morte. Oh! Tipo, aquilo ali era impossível, porque era o Teatro do Sol, eu não podia dizer um negócio daquele. Eu fiz uma espécie de butô, assim, eu falei: não, estou dançando com a morte e tal. E ela: querido, aqui não. E aí todo mundo assim, me olhando, e foi pra lá que Maria, né, genial. E aí eu fiquei assim: o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu larguei um espetáculo. Se eu estiver passando muito tempo, vocês me dizem. E aí a Ariane veio falar comigo, que foi uma honra, porque a Juliana Carneiro da Cunha falou: olha, ela adorou a sua improvisação, só que eu acho que você não está entendendo muito o que é o Teatro Soleil. Aí eu falei: é mesmo? Aí ela veio falar comigo e falou: olha, sua improvisação é ótima, só que eu acho que você não sabe aonde você está. Então eu te sugiro que você assista. E aí eu falei: meu Deus do céu, eu vim para a França para assistir. E foi maravilhoso, porque eu era muito curioso. E aquilo ali, de alguma maneira, me alimentou muito, assim, mesmo não acontecer aquilo ali, né? Mesmo aquele não acontecimento. Eu estava morando na casa de uma palhaça, eu pegava um trem que eu via o mundo inteiro passando na minha frente. Eu estava assistindo atores do mundo inteiro. Eu comecei a curtir aquilo ali, entender que aquilo ali tinha um porquê de eu estar ali, né? E eu comecei a olhar, a Ariane é uma diretora muito, né, rigorosa, e a ver a maneira como ela ensaiava, e aí eu fui entendendo o que Maria falava da maravilha daquele teatro, que é um teatro que trabalhava com máscara, né, com coisas até que eu já trabalhava, mas eu não sabia o que era. Isso que eu acho muito importante assim, na minha vida. Eu sabia o que era o Teatro do Soleil de Maria, né? E aí eu passei a entender qual era aquele Teatro du Soleil da França, que uma importância no teatro mundial, no teatro francês. E fui curtindo muito ver aquilo. Fui curtindo muito e tive a oportunidade de ver atores da Rússia, atores franceses, italianos, incríveis assim. Só que numa situação de estágio, os atores começaram a se degladiar uns com os outros. E eu estava numa situação ótima, porque eu não estava vivendo aquilo, e eu vi os atores sofrendo, porque ela trabalha de uma maneira que ela vai tirando do ator, e provocando, e desnudando o ator, e colocando o ator em situações de berlinda, às vezes, que tem muito a ver com palhaço. E eu fui entendendo aquilo ali e fui assistindo. Só que para mim eu iria assistir aquele estágio, já tinha me convencido. Aí um dia ela chega para mim e fala: hoje você faz. Eu: quê? Não pare com isso, minha senhora. Hoje você faz. E aí eu fiz uma improvisação que funcionou muito. Foi quase um presente assim, que eu não esperava, né? No dia ela me coloca isso e eu faço essa improvisação imbuído já de tudo que eu tinha assistido, de tudo que eu tinha visto, e dos atores maravilhosos que eu vi. E aí eu fiz aquela brincadeira e ela adorou, e ela me usou de exemplo, inclusive. Ela falou: olha, vocês estão aí se degladiando, e ele não sabia nada quando chegou aqui, e agora ele está relaxado, então ele está fazendo, por estar relaxado. Então isso foi muito, 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 muito marcante. Eu fiquei no estágio, depois ela me convidou para ficar mais, aí eu não fiquei. Mas assim, foi uma coisa muito bonita que aconteceu. E aí eu volto para a Bahia, e eu atuando no Circo Picolino, trabalhando como palhaço, nesse momento todo assim de procurar para onde que você vai, né? E aí também, junto nesse momento, a pesquisa do Bispo chega para mim, né? E Maria sempre conversando, sempre me dizendo coisas, e essas pessoas que você escolhe para aprender, né? Assim, ou que você encontra no caminho, que alguém lhe apresenta. Eu acho que isso para mim até hoje assim, é muito importante assim, o deixar as coisas fluírem, né?
o provocar as coisas sem precisar falar tanto, mas acreditando nelas. Eu acho que isso tem a ver com o tropicalismo também. Eu acho que é uma espécie de comprometimento com a liberdade de ser irresponsável, no sentido com a liberdade de arriscar que o palhaço tem, né? E essa formação do palhaço na minha vida foi muito, até hoje eu levo isso, assim, e da maneira que eu fiz o Bispo, né? Que eu não faria um espetáculo que eu faço, que eu estreiei a primeira versão há 15 anos sobre Arthur Bispo do Rosário. Eu não faria o Bispo se eu não tivesse o Magal, se eu não tivesse o palhaço, se eu não tivesse essa possibilidade do tirar a máscara. E quando eu falo em responsabilidade, eu falo dessa liberdade que a criança tem sem muitos conceitos, sem uma verdade só, né? Tem um amigo meu africano que já se foi, que também é um mestre que eu encontrei na estrada, Sotibico e até, que fala que não existe uma verdade só, existem 3 verdades: a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Então, assim, essa possibilidade, assim, eu acho que eu incluo Maria, né, nesse lugar dos encontros, que para mim até hoje é fundamental. Por isso, talvez eu sempre retorno à Bahia como um lugar, como o meu lugar, né? Mesmo sendo um passageiro, hoje eu reconheço que a minha trajetória é muito de passagem, podendo estar nos lugares onde você está. Eu acho que em deslocamento a gente se conhece mais do que ficar parado num lugar só, né? Mas assim, enquanto você estiver em deslocamento, você ter bons encontros, né? Você ter ótimos encontros. Então, assim, eu acho que Maria me possibilitou uma coisa que diz muito respeito ao que eu sou, uma pessoa que se desloca, que se interessa pelo outro, né? Que não está a ganho, e que não tem muitas certezas, tem crenças, tem fé, né? Eu acho que isso, assim, faz o palhaço ir para a rua, no acaso, faz um Lima chegar e se diverte com o olhar do outro, né? Se apaixona pelo olhar do outro e se move, e dança e joga, né? É isso, eram 15 minutos, né? Mas quero agradecer ao evento, a poder falar também do tropicalismo de uma maneira nessa tridimensionalidade, né, sob o efeito. Eu acho que o tropicalismo nos influenciou muito, a mim muitíssimo, incluindo aí tudo que Fernanda falou, Cinema Novo, e todo esse período que Maria viveu, Hélio viveu, Martim, todos, um momento de ebulição, né, muito grande, inspirador. Eu acho que de alguma maneira, assim, isso nos influenciou a todos, direta e indiretamente. Eu acho que para mim, por vários vieses, por vários lados, por várias questões políticas, artísticas, candomblesísticas e tudo mais, assim, que esse lugar aqui, de alguma maneira, nos faz estar. Existir não é fácil, né? Eu acho que a gente também tem os nossos karmas dos lugares em que a gente vive. A Bahia não é fácil, né? Sabe disso. O Brasil não é fácil, o mundo não é fácil, mas tem coisas incríveis, maravilhosas, fantásticas, e vai sempre ter se a gente procurar. É isso aí. Bom, vou aproveitar